tem coisa de segurança, tem parte da economia. É bom a gente quebrar aqui umas questões assim que são bem mais pontuais, né? Sim, bem mais contundentes aqui, porque tem bastante coisa interessante. E vamos ver aqui. Bom, vamos começar aqui. A gente começa falando aqui com os nossos amigos. Deixa eu ver quem é que já está online aqui. Se já deu o... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tantran. Bem, vamos lá. Boa noite, meus amigos. Já estamos ao vivo aqui. Estamos com está ficando meu amigo, né? Abraão Weintraub. Ele faz parte da equipe do Paulo Guedes. E o que a gente está querendo fazer aqui é falar do que a mídia não falou, né? Eu acho que tivemos aí várias oportunidades de poder, ao menos da mídia, entrevistar os candidatos, e de fato a gente não conseguiu ver ainda planos de governo começarem a ser debatidos, em função da mídia estar buscando aí temas um pouco mais bombásticos e pautas mais pessoais, e não busca o que é de fato o plano, não começa a falar do plano, o que tem sido cogitado com as equipes que estão trabalhando aí, e trabalhando muito. Então temos que valorizar o trabalho dessas pessoas que estão nessas equipes. Aqui estamos falando com o Abraão Weintraub, que está na equipe do Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, tem muito a contribuir. E eu quero que o show seja dele. Vou ser mais uma das pessoas aqui podendo fazer perguntas. Para todos aqueles que estão nos assistindo, façam suas perguntas também no chat. Eu vou estar monitorando isso. Tem mais um amigo também monitorando, vai estar me passando aqui por um comunicador. E o Arthur, desculpe, o Abraão aqui pode ser... Arthur é o irmão dele, que também ajudou ele no plano. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui o Abraão se apresentar. E a relevância é essa. Vamos dar espaço aqui para a gente conversar sobre algo que não tem sido abordado aí com os outros canais de mídia. Muito boa noite, Abraão. Como é que você está? Tudo bem? Tô ótimo, Luiz. Muito obrigado pelo convite, muito gentil da sua parte. Fiquei muito contente de te conhecer pessoalmente e agora na segunda oportunidade. E quando surgiu a ideia, eu achei muito oportuna. Porque, de fato, né, a gente não teve a oportunidade de explicar para um público um público mais seleto os detalhes do plano. Primeiro, se você pegar, ele é todo feito em PowerPoint. O mais importante, esse daqui não é trabalho meu, só de uma pessoa, tem um número grande de pessoas envolvidas, são vários times de agricultura, de economia, de energia elétrica, são times de professores com PhD. Você é economista, né, Abraão? Você sou. Pode falar um pouquinho. Eu sou economista, mas apesar disso eu tento ser uma boa pessoa, assim, eu procuro controlar o dismal science, né? Mas você também tem, não só é um economista de educação, de formação, você também é professor disso e também tem uma experiência aí bem vasta aí no setor financeiro, né? Bem resumidamente, porque afinal de contas é sobre mim, né? Eu sou formado na USP em Economia, eu tenho um MBA internacional no ano MBA, que são 5 universidades, eu tenho um mestrado estrito sensu na UGV, trabalhei 18 anos no Votorantim, fui economista-chefe 10 anos, FMI, IDB reuniões, né, participei, fui conselheiro, enfim. Quem quiser ver o meu currículo depois, hoje eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e a gente tem um think tank. O meu irmão, que tem um lado, que é o Arthur, que é professor também da Federal de São Paulo, ele é advogado da São Francisco da USP, mestrado, doutorado, professor de várias universidades, ele tem uma veia acadêmica bem mais forte, já advogou na iniciativa privada, e a gente resolveu embarcar nessa empreitada no começo do ano passado.
a convite primeiro do Onyx Lorenzoni, depois conhecendo o Jair Bolsonaro pessoalmente, e aí vendo todo o time crescer. Eu e ele, isso está noticiado no jornal, a gente tem sido bem agredido verbalmente, até ameaças físicas pelos bolivarianos, porque afinal de contas a gente está numa universidade federal. E lá é o tempo deles, né? Mas vamos aqui falar acho que o mais interessante mesmo não é a minha vida, é o programa. Esse programa foi feito por várias pessoas, a gente tomou muito cuidado com as palavras, a gente foi muito cuidadoso com o que estava escrito para passar a mensagem certa para um público amplo. Isso daqui não é um trabalho feito para tomar um vinho chardonnay na casa do saber escutando o Karnal. Não é isso. Isso aqui é feito para dezenas, centenas de milhares de pessoas lerem num telefone, lerem rapidamente no computador, no ônibus, no metrô, discutirem no bar, abrir rapidamente, discutir um ponto. E o que eu tenho visto na internet, o formato foi muito feliz, porque eu vejo públicos mais populares discutindo exatamente o que está no programa de governo. A gente não queria fazer uma peça extremamente técnica, a gente queria mandar uma mensagem clara. De todos os jornalistas que eu vi, de comentários, o que eu achei que chegou mais próximo de uma interpretação legal, não que eles sejam alinhados, nada disso, pelo contrário, eles descascam, é o 3 em 1 da Jovem Pan, que eles falaram, a base do Bolsonaro, quando abria esse programa, vai se sentir acolhida, vai se sentir em casa, porque as mensagens estão lá. Ao mesmo tempo, a gente está falando para um público que ainda não embarcou no programa de governo, que, olha, veja, isso que falam a nosso respeito, que a gente é muito radical, é bobagem. A gente é rule of law, a gente vai cumprir as regras, a gente vai obedecer à Constituição, a gente tem princípios civilizatórios muito claros, não existe ruptura na história. Então a gente procurou conciliar isso nessa mensagem. E quais são os dois grandes pilares que ficam bem claros logo nos 2 primeiros slides? Os 2 grandes pilares são os nossos valores. Qual o valor de todos esses diferentes grupos? Se você olhar, o Bolsonaro é uma bandeira que vários outros grupos se reúnem em volta e todos estão seguindo ele. São grupos bem heterogêneos. Você tem desde o grupo evangélico, pró-família, você tem o pessoal liberal que não se reconhece nos liberais tucanos, que para mim é uma antítese, né? Você tem grupos dos militares, você tem o pessoal da bala, você tem vários grupos, mas o que nos une todos são 2 pilares. Um é a lógica greco-romana e a outra são os valores judaico-cristãos. Todos esses grupos, em maior ou menor grau, aceitam isso. Quando a gente fala da lógica greco-romana, parece uma coisa tão óbvia, né? Todo mundo aceita a lógica greco-romana? Não. Não. O PT, o pessoal lá, os bolivarianos, o pessoal na universidade, isso daqui é Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, ele fala, e eles ensinam para os alunos, e lá no meio deles eles falam isso, a ciência é burguesa. Conceitos básicos como A igual a B, B igual a C, então A igual a C, não são take it for granted, não é uma coisa líquida e certa. A lógica cartesiana é para ser descartada, né? Coisa elitista. Não é aceita. Não é aceita. Então, quando a gente fala, olha, estão aqui os 2 grandes pilares. E aqui no greco-romano, mais para o aristotélico, né? Mais para São Tomás de Aquino do que para a linha platonista. Então, o liberalismo é sim um conceito racional, científico que a gente tem. E quais são os valores? Os valores judaico-cristãos. E ali fica claro nos slides, né? Então você vê o título, O Caminho da Prosperidade. É uma brincadeira, um tom jocoso com o Hayek, que é o livro mais famoso dele, O Caminho da Servidão. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, desculpa, Luiz, estou falando muito, você me interrompe. Não, pode continuar e eu vou continuar te interrompendo, é exatamente essa a dinâmica mesmo.
Tá, mas eu não queria atropelar muito, falar muito, senão de repente eu Não, não, vomito, né? não. Fala bastante aí. Você tem bastante conteúdo, tem que falar. Quem tem conteúdo precisa falar. Quem tem conteúdo não tem falado muito aí nessa nossa história. Então, por Obrigado. favor. Então, o que que acontece? O que que me chamou a atenção? Porque eu escuto muito os inimigos, eu escuto muito os outros, para saber onde é que está o radar. E o que me chamou a atenção é que só um cara, nos comentários, falou: olha, presta atenção, esses caras são muito perigosos, porque o título é o caminho da servidão, o caminho da prosperidade. É, todos os outros, ninguém sacou, o que é ótimo. Quer dizer que a gente lê a porcaria das Bíblias dele. Escola de Frankfurt, Gramsci, lê Adorno, sabe de todas as estratégias, porcaria do Capital, conheço de cabo a rabo. A gente lê, eles ainda não estão lendo o que a gente considera como referência. Então a gente está um passo na frente deles. Isso me chamou muita atenção. É ótimo. A segunda coisa e é importante você ler o conceito dele para saber até onde eles estão dispostos a ir. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu nunca me esqueço, eu era criança, pequena, evidentemente, eu sou vira-lata, né? Eu já comentei com você pessoalmente, só para as pessoas entenderem. Eu sou uma mistura de tudo, de judeus do norte da Europa com brasileiros desde sempre aqui, de índio, português, espanhol, escocês. Quando eu era pequeno, eu conversei com um judeu que conseguiu escapar da Europa antes dos outros. E eu falei: como é que qual foi a tua sacada? É muito simples, eu estava escutando no rádio aquele maluco do Hitler. Aí eu falei: quer saber, eu vou ler o Mein Kampf, eu vou ler o livro. Quando eu terminei a última página, eu falei: vamos embora agora, já. Porque as pessoas escrevem o que elas vão fazer. Então é importante, por exemplo, a gente ler o programa de governo do PT. Se você lê o programa de governo do PT, é assustador. Esse atual é vingança. Mas voltando, e até para comparar com os outros programas, esse está sendo criticado, olha o do Alckmin. Do Alckmin são 15 slides. Então, assim, voltando, eles não estão lendo o nosso material, os nossos livros, as nossas bases, isso é muito bom. As críticas todas foram muito rasteiras. Teve um folhudo, um desses esquerdinhas, que falou: é um texto totalmente evangélico. A palavra Deus aparece 82 vezes. Não. Aí eu fui ver, porque no lema, aqui em cima está escrito: Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E ele contou cada slide como sendo um. Então, assim, as críticas da esquerda, eu vi que bateu onde doeu, foi muito interessante. E os conceitos ficam todos evidenciados. O que a gente está mandando a mensagem? Caminho da prosperidade, liberalismo. Constitucional, logo na primeira slide. E no segundo, constitucional. A Constituição brasileira, por mais defeitos que ela tenha, ela é o nosso caminho desse lodo, desse lamaçal de volta para a civilização. Não existe civilização sem cumprir as leis. E hoje a Constituição está sendo descumprida. A Constituição precisa ser cumprida ipsis literis. Se a gente usar a Constituição ipsis literis com base, que tem uma base de juristas fortes, que a gente já conversou aqui com o Luiz, de professores das principais universidades da Europa, Universidade de Milão, Heinz, Sorbonne, tem professores, enfim, a gente está trabalhando com soluções usando a Constituição brasileira para a gente sair desse lamaçal. Eficiente, a gente tem que buscar eficiência. Gasta-se muito pouco com saúde e educação. A gente vai ver que o que o Brasil gasta é no mesmo patamar que os países que estão em boas posições gastam. A gente gasta como os ricos e tem resultado dos pobres. Como essa questão do museu que pegou fogo. Faltou 500 mil reais. O reitor da Federal do Rio recebeu mais do que o repasse para o museu. 3 bilhões e 600 de orçamento para a Federal. Então, eficiência. Constitucional, eficiente. Aí vem uma terceira palavra, que foi uma contribuição do Paulo Guedes. Ele traduziu uma insatisfação que eu tinha desses liberais, sei lá, xaropes, porque o liberalismo ele não é economia, o liberalismo é uma linha de pensamento filosófica. É como você encara a sua vida.
Uhum. Eu sempre achei que só discutir economia, de saída, você perde o jogo. Então, fraterno, ele resumiu tudo isso na fraternidade, mas não na fraternidade piegas ou naquela fraternidade de ficar um parando. É muito mais a pessoa que tem liberdade de tomar suas próprias escolhas, que a base do liberalismo é essa: eu vou escolher dentro do que eu posso escolher e vou viver com os frutos da minha escolha na tentativa de ser o mais feliz possível ou minimizar a minha dor. Essa é a base do pensamento liberal, que também é a base da microeconomia, que é da parte da economia mais desenvolvida, mais robusta, né? E faltava o quê? A fraternidade, porque eventualmente você cai no chão. Ao longo da sua vida você pode tomar decisões erradas. E o Estado que não ampara deixa uma parte da sociedade vulnerável para os populistas. Então, essa aqui, a sacada da fraternidade, eu acho que foi muito legal do Paulo Guedes trazer para o conceito. O Então, contexto aqui, acho que é como atingir a fraternidade, né? Porque você tentar regulamentar a bondade e falar para todo mundo, agora vocês têm que ser bonzinho. E vai ser bonzinho dessa maneira, então temos que tributar e regulamentar, burocratizar para garantir que todo mundo seja bonzinho. Então aí é que a gente tem que entender uma outra pegada de como naturalmente fazer com que a sociedade se transforme fraterna, com regulamentações que sejam minimalistas, mas que preservem exatamente essa bondade natural que existe na sociedade. Então, enfim, vamos chegar lá. A gente estamos começando aqui, pessoal. Olha, só para a gente dar uma quebrada aqui, compartilhem isso com seus amigos. Vamos estar aberto a perguntas, por favor, coloquem as perguntas aqui no chat, a gente vai entretendo e a gente vai fazer aqui uma pequena introdução aqui do plano, entrando em alguns detalhes, e abrir para as perguntas, tá? A gente vai estar também mostrando, eu acho que tem uma pessoa que consegue mostrar na cena aqui dessa conversa, o plano de governo do qual o Abraão está falando aqui. Tá? Vai mostrar alguns slides aqui que a gente está falando, do qual a gente está falando. Então, retoma aqui a liderança aqui, Abraão. Então, a gente tomou muito cuidado com as palavras. O caminho da prosperidade, como a gente comentou, né? A gente procurou dar, cada palavra que está nos slides, ela tem um significado muito claro. Então, por exemplo, o caminho da prosperidade, liberal, Hayek, é uma referência básica daquele pilar greco-romano, né, que a gente falou. Deus acima, o Brasil acima de tudo é o lema dos paraquedistas, patriotismo, etc. Mas não aquele patriotismo superficial, aquela coisa da cidadania grega mesmo. Olha, eu estou lutando aqui, o meu escudo está aqui, a minha lança está aqui, vamos nos unir para defender a nossa cidade, porque ela está sendo atacada. Deus acima de todos. Tem a passagem que é João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que essa passagem é tão importante? Porque a gente está usando uma série de dados e números para destruir as mentiras que estão sendo contadas ao longo de décadas aqui no Brasil. A gente estava conversando antes, né, Luiz, que tem essa mentira que o policial, são 62 mil mortes no Brasil. Metade é a polícia que mata. É mentira isso, é mentira. A polícia é responsável, não por ela nem entra nessa estatística, porque quando a polícia mata durante um conflito, não é considerado homicídio. A polícia mata menos de 1.500 pessoas por ano no Brasil. Então, assim, 62 mil pessoas são mortas por bandidos, não pela polícia. E a esquerda fala que metade, ou então subentende, se a gente vai ver mais adiante, que grande parte é responsável. Então, a verdade vai libertar o Brasil. Então, todos esses conceitos são importantes. No segundo slide, a gente tem o quê? Propomos um governo decente. Então, existe essa preocupação da decência muito claramente. Brasil livre, né? Queremos um Brasil livre, que seja decente. Só para reiterar, antes de avançar, Abraão, só para reiterar, então, aqui temos um dado importante, né? Que a gente escuta bastante, que há 60 mil mortos por ano, isso é um fato. No entanto, somente uma fração muito pequena desses 60 mil homicídios são mortos por policiais, correto?
O resto é bandido, é criminoso. Qual que é o Né? percentual de mortes pelos policiais, desses 60 mil? Não, esses 62 mil, veja, a conta que eu fiz, tá no programa de governo, são 62 mil mortes em 2016 e 1.300 mortes policiais, fruto de ações policiais. Então, somado os dois números juntos, daria 64 mil mortes por ano. Se Sim. você descontar os dois estados onde mais a polícia mata, que um é a Bahia, que é governada pelo PT, Uhum. e o outro é o Rio de Janeiro, governado pelo Sérgio Cabral, que é aquela família de esquerda, a vida inteira esquerda, né? Uhum. Cai para um número baixíssimo, porque 2 terços é Rio de Janeiro e Bahia, 1 terço é o resto do Brasil. A gente está falando de menos de 500 mortes por ano de ações policiais no Brasil. É menos de 1% do total das mortes violentas, né? Perfeito. Então, A a gente volta síntese para o aqui é número que depois. dos 60 mil, boa parte são bandidos combatendo bandidos e bandidos matando inocentes. Então, Exatamente. desse número aí, acho que essa que é a Quando eles, realidade. quando eles falam de genocídio, o Estado brasileiro está promovendo um genocídio. Veja, genocídio seria a família do meu avô lá na Polônia veio o exército nazista e matou, exterminou todo mundo. Ali não é uma parte do Estado brasileiro, uma parte legítima da sociedade brasileira matando grupos. São bandidos, Né? gente que está à margem da sociedade que estão matando pessoas. É. É, Eu então, estou vendo um slide aqui, Abraão, que é interessante, que é os, os estados que são comandados aí pelos partidos participantes do Foro de São Paulo, os índices de criminalidade são muito altos. É, não, E não sei se você quer ir já direto para esse ponto, que é um dos que eu mais me divirto. Você quer seguir o ritmo? Porque esse daí é a parte engraçada, né? A gente vai dar risada disso aí, porque infelizmente, né? é Então, eu só estou um- passando aqui, você estava falando de segurança, então estou seguindo aqui no tema segurança, eu já pulei para isso. Então a Então, gente pode ir lá, depois a gente volta, se você quiser, nesse tema, nos outros temas. Deixa eu sim, só me. Deixa aí direto então para a segurança. tem um mapa, né, que a gente vai mostrar aqui. É o slide 24, né? É Uhum. isso aí. Segurança e combate à corrupção. Então, o que acontece? A gente procurou o quê? Criar as circunstâncias para mostrar que o Brasil está em guerra, mas não pela nossa palavra. Quem define que o Brasil está em guerra é a própria inteligência de esquerda. Tem um documentário recente, feito pela Globo, espero que não com Lei Rouanet, né? Mas acho difícil. E isso está divulgado, chama-se A Guerra do Brasil, documentário, quem narra é Lázaro Ramos e foi feito recentemente, dezembro de 17. E esse documentário, ele fala de alguns números, né? 60 mil homicídios por ano no Brasil, dá mais do que 92 países juntos. Daí tem uma mentira que o pessoal fala, que é assim, não, mas Estados Unidos mata muito também por causa do capitalismo, porque tem arma. Estados Unidos são 14 mil mortes por ano, com uma população 50% maior. Fazendo a correlação, seria como no Brasil 9 mil homicídios por ano. Isso é praticamente nada em termos de 100 mil habitantes, que é como se mexe. Então, em vez de 62 mil mortes, seriam 9 mil mortes se a gente tivesse a mesma quantidade dos Estados Unidos. No Brasil, o próprio documentário fala 786 mil pessoas foram assassinadas entre 2001 e 2015, que é mais do que a guerra do Iraque, que foram 268 mil, e mais que a guerra da Síria, que é 330 mil. E quem é o culpado, segundo o documentário? São as armas de fogo. Como assim? Porque 7 em cada 10 mortes são armas de fogo. Faz o menor sentido, né? Foram os martelos Não, que mataram, o prego que matou. A arma de fogo é um bicho inerte. É um ser inerte, né? E sendo que, mesmo que não tivesse arma de fogo nenhuma envolvida, a gente ainda teria
30%. Com 30%, a gente ainda teria uma quantidade muito grande de homicídios no Brasil, mesmo sem arma de fogo. E quem são os 5 primeiros colocados? Segundo esse documentário, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Bahia e Ceará. Que depois a gente vai ver de onde eles tiraram os números, que é do gráfico do IBGE, que é onde está piorando mais a criminalidade. O documentário ele comenta que a Colômbia melhorou muito, mas não fala por quê. Simplesmente falou, reduziu muito, 70 mil. Só não comenta que foi porque a Colômbia venceu a guerra das Farc, né? Uhum. Daí o que vamos destruir os argumentos deles com números? Porque eu acho que é justamente isso, né? Conhecereis a verdade vai libertar a gente. Se você pegar a maior parte dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, o Canadá tem uma arma por casa, até as pessoas têm, não pode ter arma curta, não pode ter um 38 de 2 polegadas. Se for de 6 polegadas, pode ter. Mas quase todo mundo tem uma espingarda em casa. Até por uma questão de uso, de proteção, eles têm esse hábito. E nos Estados Unidos tem muita gente, tem muita arma. Na Alemanha o pessoal tem arma, na Suécia, Noruega, Finlândia, em Israel todo mundo tem arma. Velhinha tem arma, faz ronda no quarteirão com arma, não é um ou outro. E rifle de assalto, metralhadora. Suíça, todo mundo tem arma, e rifle de assalto, porque né, o pessoal é obrigado a ter. Quantos homicídios tem no Canadá? No Canadá, por ano, são 600 homicídios. Em Israel, são 110. E na Suíça, 40. Então, assim, a arma de fogo e o homicídio não tem uma correlação direta. Ah, mas a culpa é do imperialismo, porque nós somos colônia e por isso que aqui morre mais. Então, vamos olhar o Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai. Eles têm muito mais arma de fogo que a gente e a criminalidade e o homicídio deles é baixíssimo comparado aos nossos. Então não é a arma de fogo que gera... Se você continuar destrinchando os números, os estados americanos onde tem mais armas, onde tem liberdade para as pessoas, onde existe mais liberdade para as pessoas terem armas, é onde tem menos criminalidade. Então nos Estados Unidos, por estado, quando você compara, porque existe aquele jogo, né? Mas no Japão não pode ter arma. Mas o Japão é uma sociedade homogênea que o Tokugawa, lá no século XVII, ficou 200 anos com o samurai podia decepar qualquer um que se comportasse mal. Então, durante 200, 300 anos, qualquer transgressor era decepado na hora. Então, a cultura deles é outra, uma ilha. Se você olhar em Malta, a criminalidade vai ser mais baixa. Não dá para comparar alhos com bugalhos. Então, comparando sociedades parecidas, né? Os estados americanos, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, a gente pode chegar à conclusão que a quantidade de armas tem uma correlação negativa com a criminalidade. Se você tem liberdade para ter arma em casa, cai a quantidade de crime, não aumenta. É isso que os números mostram. E aí é importante, outra mentira que a esquerda fala. O que está sendo proposto é você permitir a pessoa ter a posse de arma. Não é porte de arma. Posse de arma é você ter a arma em casa. Posse de arma é você manter a arma, ou se você for transportar, ela vai desmuniciada no porta-mala do seu carro. O porte de arma vai continuar tendo mais restrições e vai ser mais difícil de conseguir o porte. Não é que vai ser... Mas é importante saber essa diferença. Ah, mas hoje já pode ter. Não pode. As restrições estão cada vez mais difíceis, a burocracia é boçal, o custo para você tirar os registros, todos os certificados é grande. Então não é verdade isso que eles falam. O slide seguinte são os fatos, né? Que os 5 primeiros colocados na violência são regiões onde você teve a vitória da esquerda, a esquerda entra, logo depois que ela entra, você começa a ter a droga penetrando a fundo na sociedade. Então isso é importante ver a correlação. Onde a esquerda vai, a droga vai atrás. Ah, mas é uma coincidência. Em São Paulo a gente chegou até a ter bolsa crack, né? E a segunda coisa que chama atenção é que a Farc, ela era participante do Foro de São Paulo. A Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que controlam a droga na América do Sul, a principal organização ligada à droga hoje na América do Sul, produção, tráfico, etc., é a Farc.
ela foi convidada de honra do PT no Foro de São Paulo durante muitos anos, inclusive chegou a contribuir para o PT. Eu vi, se você olhar, procurar no noticiário, tem as informações que chegaram a pegar a contribuição da Farc. Então, assim, o que acaba acontecendo? Essa correlação entre droga e esquerda. E não acontece só no Brasil, você vê correlação Honduras, Nicarágua, El Salvador, Venezuela. Aí vai para aquele gráfico, que aquele mapa que você gostou, que é o Brasil, né, que é o mapa do Brasil. Não sei se você tem como colocar aí, que é o slide 27. Que você vê nitidamente que os estados onde você teve a maior piora no nível de homicídios, esse gráfico, esse mapa daí é do IBGE, não tem manipulação. A única manipulação que houve é colocar as estrelinhas e a foice e o martelo, que é Maranhão, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, onde vai droga e violência, criminalidade sobe. O slide seguinte, a gente volta para a questão da polícia, né? Que é, então, a culpa mais mentira, a polícia é que mata, que é responsável por muitas mortes. Se você pegar, nem para aí, assim, mas onde você escutou a esquerda, o pessoal falando isso? Olha, é tão difundido que a polícia é responsável pelo número de homicídios no Brasil, que na entrevista, no Canal Livre, que o Jair Bolsonaro fez no dia 19 de novembro de 2017, o Fábio Panunzio, que não é um dos caras mais radicais, Fábio Panunzio falou, está na parte do vídeo no YouTube, está 34 minutos e 30 segundos. Metade dos 60 mil homicídios são causados pela polícia. Ele disse textualmente. Daí o Bolsonaro, não, 30 mil mortes. 30 mil pessoas são mortas pela polícia anualmente no Brasil. É mentira isso. É mentira. São 1.300, o número oficial do IBGE, 1.374. Ele não se corrigiu. Ele poderia, não vi pelo menos ele se corrigir mais tarde. No Jornal Nacional, um debate agora recente, na entrevista recente do Jornal Nacional, o que chamou a atenção? Eles voltando a insistir. A Renata Vasconcelos não chegou a falar em número, mas ela fala, a bala perdida da polícia, a polícia vai atrás, vai matar muita gente. Quando essas 1.374 mortes não são fruto de balas disparadas pela polícia. É na troca de tiro, pode ser arma disparada pelo bandido, é em ação policial. É tudo junto. Então você vê, eles passam uma visão que se a polícia entrar para pegar o bandido, vai aumentar o número de homicídios no Brasil. E não é verdade isso. A polícia mata, em termos proporcionais, pouco. Quem está causando essa chacina no Brasil são os bandidos. E não é pouca coisa, né? Se você pegar, desde o primeiro Foro de São Paulo, na década de 90, é mais de 1 milhão de brasileiros mortos. 1 milhão é um número muito grande. São poucas guerras que geram tantas mortes. E aí a gente compara, né? Se você pegar, fizer a conta, né, que eu falei, tira a Bahia, tira o Rio de Janeiro, o número cai para 472 mortes de pessoas em conflito. Quando tem um conflito bandido-polícia, entre bandidos e transeuntes, são 472 pessoas que morrem. E quantos policiais morrem por ano no Brasil? É mais de 500. Depende da estatística que você pegar, mas invariavelmente são mais de 500 policiais mortos por ano. Poxa vida, se você tiver 500 soldados mortos nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, é uma perda considerável, não é pouca coisa, é muita gente que morre, é muito soldado, muito policial morrendo no Brasil. E uma das coisas que a gente propõe é que esses heróis que estão defendendo o tecido social da sociedade, agora morreram 3 soldados no Rio, né, da intervenção, eles não sejam esquecidos. Você já tem construído lá em Brasília o Panteão da Pátria e da Liberdade. Faz como num país correto. Recebe a família, coloca o nome do herói no muro, já está construído, só põe no muro. O nome, entrega a bandeira para a família, para o filho, e diz, obrigado pelo sacrifício, né? É um mínimo para a pessoa sentir que não foi em vão o sacrifício do pai ou da mãe dele, né?
Tem uma pergunta aqui, Abraão. Qual que a fonte dos dados aí de segurança? Você podia falar para todos nós? No programa de governo, a gente sempre cita as fontes. Então, o que acontece? Eu procurei usar IBGE. IBGE, tá até o link, se vocês quiserem, no slide 27 tem IPEA, Gov, BR, Portal, Imagens, PDF, institucional, Atlas da Violência, tá? 2018 é o número. Tá? E depois eu peguei também a Associação de Policiais do Brasil para total de policiais mortos. Que tá aqui também, está escrito, que é a Ordem dos Policiais do Brasil, que dá 552. Eu vi alguns esquerdas falando, não, mas esse não é o número oficial, porque conta quando morre depois no hospital. Sabe, tudo bem, qual é o seu número? Então, são apenas 450. Pô, é policial morto para diabo, é muito policial morto. Então, eu recebo essa indagação em algumas palestras que eu faço com relação ao referendo que houve, né? As pessoas perguntam, mas como confiar que vai conseguir ser implementado, que a gente vai poder ter o porte, ou menos o porte expandido, né? Porque a gente tem o porte. É que ele é muito burocrático você tirar o porte no Brasil. Viabiliza. Exato. É só rico que consegue. O pobre não consegue manter uma arma em casa. Uhum. Quanto custa por ano para renovar toda CR, registro, etc. Tal? Vai grana nisso. E é importante também. A gente precisa dar guia também para transportar, porque você precisa treinar. Na Suíça, você é obrigado, você recebe as caixas. Em Israel, você tem que dar tantos tiros por ano, porque não adianta ter arma em casa e você não saber nem puxar o gatilho, né? O ideal é você saber usar. Eu, quando era criança, na fazenda, eu dava, por fim de semana, eu dava por volta de 1.000 tiros por fim de semana. Então, tiro pra caceta. Era horas que eu passava ficando dando tiro. Quando eu criança, dos 10 anos de idade, quando eu ganhei a primeira espingardinha, até minha juventude, até o final da minha juventude aí, meu período... Mas era de chumbinho ou de 22? Eu fui aumentando o calibre à medida que eu fui ganhando peso. Comecei com chumbinho, aí depois 22 automática, depois 12, aí ficamos aí brincando com os calibres. Mas enfim, então isso não é uma impossibilidade, né? Você veja, às vezes a realidade não. Agora, o que as pessoas me perguntam é o seguinte, mas o governo tirou, a gente fez o referendo, o governo não acatou. E por que ele não acatou? Eu respondo, porque foi governo. Porque o referendo, o mecanismo de referendo, está na mão de governo. O mecanismo de referendo, você fazer um plebiscito, fazer um referendo popular, não pode estar na mão de governo, não pode estar na mão do Congresso, não pode estar na mão do Poder Executivo, não pode estar, tem que estar na mão do poder de Estado. Tem que ser agências de Estado que comandam essa implementação. Então, se o povo se manifesta em favor de alguma coisa via referendo, quem implementa é o Estado, não é uma coisa... agora cabe ao governo. O governo é forçado a acatar essa vontade via referendo, se o Estado está lá para fazer respeitar essa vontade. Então, esse que é o grande problema. O mecanismo de referendo, ele dá ao governo a opção de executar aquilo ou não, de fazer, engavetar aquilo ou não. Não é isso que tem que acontecer. Tem que rever esses mecanismos aí de referendo. Isso eu faço em todas as palestras aí pelo Brasil e explico por que o referendo das armas não deu certo. Foi por causa disso, porque o referendo não é um mecanismo do Estado brasileiro, é um mecanismo em que o governo interfere também nesse quesito. Então, a vontade popular ela não se manifesta de uma maneira direta. Bom, vamos passar aqui com relação à segurança, acho que foi muito legal que você pontuou aqui. Só mais uma coisa, a segurança, se você me permitir, Luiz, a gente não fala que é só uma questão de armas. Se você me passar para o próximo slide, que eu acho que o principal não é só ter arma. É só passar mais um slide. O slide 30. O 30º. É uma coisa importante isso daqui. Porque não é a arma é para emergência. É mais um, por favor. Esse aí. A arma é uma emergência. Então deu tudo errado.
deu tudo errado, o Estado faliu e tal, aí você segura. Para você baixar a criminalidade, uma das coisas mais importantes é botar na cadeia. E aí, mais dados. Não precisa, eu posso olhar vários países, você vai ver, mas tem que comparar as mesmas sociedades. Não dá para comparar. No Japão tem pouco encarceramento, tem que comparar sociedades e culturas parecidas. Então, vamos olhar o Brasil. Em cima está o mapinha do Brasil do aumento da criminalidade. Em azul, que é para... Lembra daquele mapinha? Em azul está o nível de encarceramento. Então, os estados onde você tem maior quantidade de encarceramento, em torno de 600 por 100 mil habitantes, 550, quem tem 550 a 600 por 100 mil habitantes, não teve piora na violência. Prender e deixar na cadeia é o que mais dá resultado. Você pega Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, não piorou. Por que esses cinco, né? Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, são 5, não pioraram. O Paraná tem um encarceramento não tão alto, mas esses outros 5 têm um encarceramento bem alto. Porque põe na cadeia. E onde piorou mais? Não põe na cadeia. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ter uma estratégia eficiente de viabilizar um aumento na prisão, no nível de encarceramento do Brasil. É prender e deixar na cadeia mesmo, acabar com o saidão e ter os recursos e os meios de baixar o custo da pessoa na penitenciária. O maior custo que tem na Amazônia é 4 vezes mais do que nos estados mais baratos. Você tem como baixar, reduzir bastante o custo do encarcerado. Esse daí eu achei interessante. Um outro slide que é importante, que é o seguinte, que é o 31, que é outra mentira. Porque os estupros, estupro horroroso, um crime odioso, terrível. Quem são as maiores vítimas de estupro no Brasil? As crianças. Metade dos estupros são cometidos contra a criança. Daí vem também outra... Porque, assim, a gente teve que tirar muita informação, muitos slides, né? Então, e quem são as pessoas que cometem a maior quantidade de estupros contra a criança? É o pai e o padrasto? Não é. É 12,5. Isso daí tem anexo, a gente tem todas as informações. Não é o pai nem o padrasto, é o amigo. No bairro, aquele garotão de 16 anos é quem estupra o menino de 9. Garotão de 17 anos estupra a menina de 12. E isso daí, assim, você não tem nenhum disclosure de você buscar por faixa etária esse amigo que estupra, né? O conhecido e o amigo que estupra. E depois no slide 32 estão as medidas, né? Então o que você quer fazer? Você tem que investir, a gente vai fazer um esforço fiscal muito forte. Mas a área da segurança, a gente vai precisar investir na polícia. Tem que reequipar, investir em inteligência. Não é para ganhar a batalha na porrada, é ganhar a batalha na inteligência, com dados. Criar condições, são os estados, né? O governo federal simplesmente cria as condições. Se o governador lá, achar que não tem que prender ninguém, ele tem condição de segurar. Mas criar as condições para o estado que queira baixar a criminalidade, encarcerando, investindo em inteligência, ele ter o subsídio, ter as condições do governo federal para ele conseguir implementar. Acabar com a progressão de pena, saída temporária, reduzir a maioridade para 16 anos, né? Principalmente para crimes hediondos, estupro, essas coisas. Reformular o Estatuto do Desarmamento, né? Fazendo a distinção, não é todo mundo vai poder sair com 38 na cintura, não é isso que está sendo dito. É a pessoa que quiser, pode manter uma arma em casa, principalmente nessa fase onde o tecido social está completamente esgarçado. 62 mil mortes por ano significa o seguinte, o tecido social está esgarçado. Os policiais também, eles têm que ter certeza que se eles, durante a ação dele, durante a defesa, se você vier a atirar e matar, ou só atirar, hoje em dia, quando você atira, teve o caso dos bandidos que estavam fugindo, e o policial fechou, ele foi processado por esse engajamento de esquerda que tem hoje no judiciário,
porque isso colocou a vida em risco do criminoso. Nossa, é uma loucura. Ou o caso da Ana Hickman, é loucura. Não é que o policial que fizer grupo de extermínio não vai ser punido. Lógico que vai, ele nem é policial, ele é um criminoso de farda. Ele vai continuar sendo punido. Mas na ação policial, tudo legítimo, registrado, documentado, caso venha a ter óbito, ele não vai ter punição. Hoje ele é punido. Tipificar como terrorismo invasão de terra e de propriedade. Isso é importante porque é um grupo organizado. Retirar da Constituição qualquer relativização de propriedade privada. Você sabe que nesse ponto aí, quando a Dilma estava passando a lei antiterrorismo, que era uma lei necessária aí para os Jogos, não as Olimpíadas, acho que era até a Copa. Eles queriam passar essa lei. E aí colocamos dentro dessa lei essa interferência. Se um grupo ele não deixa que você tenha acesso à sua propriedade, que você que te possibilite o uso, a posse da sua propriedade, inviabilize o imóvel de qualquer maneira, além da destruição do mesmo, que isso seja considerado como um ato de terrorismo. E, bom, então submetemos isso ao relator, e o relator ele disse a seguinte frase: não, o povo brasileiro está acostumado com as invasões. Então você veja quem são os legisladores brasileiros, o que eles pensam numa comissão, em um momento aí que você tenha que passar uma legislação favorável à propriedade privada, ao proprietário, aos direitos proprietários, e você tem aí legisladores, relatores de leis que seriam para endurecer esse combate ao terrorismo, eles já abrem todo ali a porteira para aceitar esse tipo de coisa. Então, esse aqui é o desafio aí, só para os que estão ainda nos ouvindo. Está muito permeado na sociedade essa religião, essa cultura que é o marxismo, né? O marxismo virou marxismo cultural. Isso entranhou muito na sociedade brasileira. E aí, por isso que no começo a gente gastou tempo falando, olha, quais são os pilares? Eu não sei, vamos só terminar aqui a parte da segurança, daí só para fechar rapidamente. Tem toda essa ação que a gente descreveu, isso daqui não é um trabalho só meu, tem grupos grandes de pessoas, e aí junta com as Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, quando vai para o caos tem que entrar, e na defesa da segurança das fronteiras. Permitir a lei do abate, permitir o avião tá vindo com droga, tá vindo, pode derrubar, não se identificou, pode derrubar, tem que derrubar. A pessoa que abate 5 caras de fuzil no meio da cidade é herói, não é? Não tem que responder na justiça. Hoje responde. Mas então, voltando para esse ponto que eu achei muito, muito interessante, muito importante isso que você falou. Logo no começo, o que a gente fala? Que é o slide 4. E isso é a base, a gente volta para a base do liberalismo com o judaico-cristão. Se você parar para pensar, a cidadania, para mim pelo menos, ela surge o conceito de cidadania plena é Grécia. Você, para ser um cidadão grego, o que é? Eu consigo segurar o escudo e a lança e vou para a falange, defender a cidade. Minha família, a cidade, o grupo. Eu conto com o apoio do meu colega do lado, para a gente combater junto. Esse é o princípio de deveres e direitos. Então, a cidadania, essa luta, por que a pessoa lutava? Ela lutava, e luta hoje em dia, por que a gente luta? A gente luta para defender as nossas escolhas. Eu quero ser livre. A discussão entre ser escravo e ser livre, ela é muito antiga. E o que dá mais certo é sempre ser livre. 30 mil escravos persas não conseguem vencer 5 mil, no caso eram 300 espartanos, mais 700 das outras cidades, mas no final eles perderam. Mas os outros, juntaram, perderam, eles não conseguem vencer soldados livres. Então, a defesa da liberdade, e a liberdade do que a gente está falando? A liberdade de, com o meu trabalho, com o meu sangue, eu poder fazer escolhas materiais. Eu vou trabalhar, em vez de... Eu posso descansar também, por que não? Eu sou livre, mas se eu resolver trabalhar, eu posso consumir, eu posso poupar, eu posso comprar um celular, isso é meu, é minha propriedade. Eu, como pessoa livre, isso é meu.
se você me tira, você está me reduzindo à condição de escravo. Eu sou seu servo. E as minhas escolhas afetivas, eu posso querer ficar sozinho, eu posso querer constituir minha família. Isso foi minha escolha. Você não tem que se meter nas minhas escolhas. São esses dois pilares, isso é sagrado. Essa que é a base de toda a diferença entre o que a gente está falando e essa relativização que você comentou. Eu acho que não é intencional, porque isso está documentado desde o primeiro momento, naquela porcaria de Karl Marx, que eu tive que ler inteiro, valor 1 e 2 na USP, está escrito N vezes. Enquanto tiver família, a gente não vai conseguir mudar a sociedade. A gente tem que acabar com a família, tem que acabar com a família. Ele até citava lá, eu lia para o Arthur, no caso, eu estava na faculdade, eu lia, falou, esse cara é louco? É, estou lendo para você. E você vê que os experimentos iniciais mais comunistas, por exemplo, os kibbutz, não havia família. As crianças não cresciam junto com os pais, elas iam para uma casa, que era o lar das crianças, e ficava com as crianças, separada dos pais. Então, essa preocupação que você comentou, eu acho que é um dos pilares. Por isso que a gente foi tão cuidadoso nos primeiros slides, para passar uma mensagem muito clara. Você não é escravo, eu não sou escravo, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor do que o cara que está agora, lá na porta do condomínio à noite. Ele é livre. Ele pode não ter a mesma quantidade de recursos. Uma sociedade mais justa é correto. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidades. Mas eu não posso interferir, eu não tenho que impor. Não é porque eu tenho condição econômica, eu tenho uma formação educacional melhor que ele, eu não tenho direito de dizer para ele o que ele tem que fazer. E isso, esses sábios, né, que é uma discussão profunda, que vai, se a gente voltar lá para a Grécia, né, tá lá desde o começo, por isso que eu falei, Aristóteles sempre, né, tá lá discutindo, o sábio é que tem que decidir, o sábio comete erros, isso até do ponto de vista numérico, a lei dos grandes números ou a sabedoria das massas, você vê que funciona. O palpite de um grupo de 1000 pessoas sobre o peso de um indivíduo é melhor do que o palpite de 2 experts, né? Estou falando demais, Luiz, você me orienta aí. Vamos lá, a gente matou aqui a questão de segurança, acho que a gente já passou uma boa ideia. Temos aqui outros pontos que são interessantes. Só para passar aqui um pouquinho nos slides que estão, que fazem parte do plano de governo, tá? Tem coisas de defesa nacional, da garantia da lei e da ordem, segurança de fronteira, temos que sufocar a corrupção com transparência, isso está no plano deles, eu pontuo isso nas minhas palestras. Quanto mais transparência, menos poder para os políticos, para os burocratas. Aí você fala assim, poxa, mas e daí que a gente sabe do que está se passando lá dentro? Daí que a gente vai poder agir. Somente sabendo é que a gente consegue pontuar a ação, engajar as comunidades contra a burocracia e contra os governantes. Tá? Então, a transparência ela é fundamental e está aqui no plano, sufocar a corrupção com transparência. Porque tem muita gente que pensa assim, vamos sufocar a corrupção? Vamos. Como? Vamos fazer um Ministério Público gigantesco, vamos fazer aqui uma Polícia Federal gigantesca. Isso assim, vai dar certo? Bom, vai custar muito mais caro. A ideia é você fazer com que a população tenha poderes de interferência direta, matar a corrupção antes ou quando ela está nascendo. E tem mecanismos de democracia direta que vão de encontro a isso, que precisamos ver isso aí. A transparência é um desses mecanismos, tá? Luiz, obrigado, porque você tocou num ponto, você está manjando mais da apresentação até do que eu, porque eu ia deixar passar. Porque logo depois que a gente fala da defesa nacional, vem um ponto que é sufocar a corrupção, slide 35. E isso, a base é resgatar as 10 medidas contra a corrupção. Você lembra das 10 medidas? Foi para a Câmara, o relator era o Onyx Lorenzoni. Aí, quando caiu o avião da Chapecó, eles fizeram toda aquela sacanagem, enquanto estava o Brasil de luto, toda aquela comoção social, eles fizeram uma manobra, desfiguraram e mandaram para o Senado. Aí o Onyx conseguiu segurar para evitar que fosse aprovado, porque ia ser aprovado com... Eles estavam passando um monte de cavalos de Troia lá dentro. Uma das coisas é voltar
trazer de volta isso e aprovar as 10 medidas contra a corrupção do jeito que ela tinha sido encaminhada. E quem é a pessoa que estava tocando isso lá no Congresso? É o Onyx Lorenzoni, que é a pessoa que o Jair Bolsonaro tem como futuro ministro da Casa Civil. Está muito próximo do Jair Bolsonaro, é ele que está organizando toda, inclusive, a base de apoio que o Jair Bolsonaro hoje já tem, que deve estar em torno de uns 130 deputados que já apoiam ele. É ele que é uma das pessoas que está costurando isso. Então, assim, as 10 medidas contra a corrupção, resgatar e aprovar, é uma das primeiras prioridades. Aí vai sair rápido, assim, a gente quer fazer uma da... Top, obrigado, viu? Foi importante isso. A gente pode falar de um pouquinho de economia ou você acha que podemos passar por isso? Tem bastante coisa. Eu queria falar, pontuar algumas coisas aqui. Mas uma coisa, assim, são duas coisas que são importantes. Essa primeira das 10 medidas, eu não sei do Cabo Daciolo, mas o Jair Bolsonaro é o único que está falando em resgatar. É o único que está falando, vai voltar, vai ter, está aqui no plano de governo. E a gente se preocupou muito com o plano de governo, por exemplo, com o que ia estar escrito. Porque isso daqui é até um compromisso legal. Por isso que a gente estava falando em reduzir os ministérios para alguma coisa pela metade, né? Hoje tem 29, reduzir pela metade. 14, 16, ainda não estava certo, porque ainda tem uns nomes para acertar, o que junta com o quê. Então, mas a questão do que está escrito aqui é um compromisso claríssimo. E a outra coisa, que é outro compromisso claríssimo, que só a gente pôs no papel, ninguém mais pôs no papel, escuta aqui, todo mundo, estamos pondo no papel, imprensa livre e independente. Isso daqui é uma luta visceral. Para a pessoa ser livre, ela precisa ter liberdade para poder se informar. Não existe liberdade sem informação. Nós somos os únicos defendendo a liberdade de imprensa e de informação. Isso está no slide 7. É compromisso visceral isso. Desculpa, Luiz, te cortei de novo. Não, eu estou passando rápido aqui, porque você envolve aqui muita coisa. Tem transporte, tem portos, tem saúde, tem a parte econômica, que é bem vasta, uma parte bem grande aqui da apresentação, né? E tem alguns pontos que eu acho que a gente pode pensar para a gente debater um pouquinho, porque eu acho que é interessante. Por exemplo, na parte de economia, né, economia e infraestrutura, tem a questão de retomada de crescimento como uma parte. Vou falar antes as grandes chamadas aqui e você pontua o que você acha que é o mais interessante de conversar. É a parte de retomar o crescimento, que eu acho que é bem interessante, que uma economia muito maior, uma economia mais diversificada, mais pujante, e isso é uma garantia natural contra a pobreza. Então, isso que é o que a gente tem que ter o foco aqui. É crescimento econômico, combater pobreza. Não é plano nacional que combate pobreza, tá? É fomento de economia, fomento de emprego. Garantir a estabilidade macroeconômica, fundamental. Desvincular o poder central, a moeda, o que é risco, de todos esses fatores que são endêmicos de uma economia livre. Essa questão de você ter uma diversificação menos regulamentada, como é que você se blinda como país, como estabilidade macroeconômica, ter uma estabilidade, metas de inflação, ter aquele tripé macroeconômico, manter aquilo, não manter o tripé macroeconômico, não é isso que está oferindo? Banco Central Independente, né? Porque do tripé são 3, Banco né? Central, exatamente, Banco Central Independente. Meta de inflação, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal. Se você tiver o Banco Central Independente, você resolve 2 dos 3. E aí depois é o ajuste fiscal. Então, se você olhar, o Jair Bolsonaro, ele foi quando, inclusive, eu e meu irmão, a gente apareceu para a mídia. Porque o que acontece? Poucas pessoas estão colocando a cara a bater, porque a reação é violentíssima. O Paulo está agora sofrendo, ele até falou já, não podia imaginar como era dura a resistência. Então, as pessoas a gente tende a preservar os times, né? Mas o que acontece? Isso daí foi no dia, eu acho que 17 de novembro, 15 de novembro do ano passado. O JB assinou, olha, Banco Central Independente, e aí eu e meu irmão, a gente apareceu, Arthur e Abraão Weintraub. Então, o Banco Central Independente é uma característica assim,
talvez para fazer um wrap-up, né? Fazer um resumão. Economia é uma ciência. Assim como não existe física latino-americana, não existe química asiática, existe química, existe física. A lei da gravidade no Brasil é igualzinha à do Japão, não tem mudança. Economia é a mesma coisa. Se você pegar as coisas que dão certo nos países que dão certo e aplicar aqui, o resultado vai ser parecido. Então, se você copiar o que é feito no Chile e aplicar aqui, a renda per capita do Brasil tende a ficar próxima da renda per capita chilena. Aliás, o Brasil tem mais potencial que o Chile. São duas coisas, né? Se você misturar Max Weber, tem os fatores culturais também. Mas, olhando objetivamente, né, a cultura latino-americana é relativamente homogênea. Se o Brasil adotar um receituário parecido com o Chile, a gente tende a ter um resultado parecido com o do Chile, que é uma renda per capita em torno de 22 mil dólares. É um crescimento monstruoso. Se a gente conseguir dar estabilidade para o país, privatizar, deixar as pessoas, esquecem, sabe todas as suas preocupações de invasão, roubo, garantir a propriedade privada, rule of law, judiciário, né? Hoje o judiciário é um problema, você tem dúvidas legais hoje no Brasil pertinentes. Então, se você der essa tranquilidade, as pessoas vão poder se preocupar com o quê? Em produzir, em serem mais eficientes. E isso dá certo, urbe et orbi, né? Na cidade e no universo. Então, veja, o que a gente está propondo não é nada absurdo. A gente está propondo fazer o que dá certo no mundo inteiro. E se a gente fizer isso, porque deixa eu fazer um parênteses aqui que talvez seja importante. Um país como a Coreia tem uma dificuldade gigantesca. Eles estão num patamar ou o Japão, eles estão num patamar de desenvolvimento que eles têm que inventar uma coisa, tirar da orelha, uma coisa fantástica. Olha, eu vou inventar um óculos que fala. E as pessoas vão querer comprar esse óculos. Eu vou inventar a cura da calvície. Né? Talvez eu vá querer comprar essa cura da calvície. Tem risco tecnológico. Pode dar certo, pode dar errado. O que o Brasil precisa fazer, basicamente, são investimentos em áreas de infraestrutura, onde a tecnologia está dominada desde o final, completamente dominada, desde o final do século XIX. Você precisa o quê? Se o Brasil investir, resolver o problema de Porto, vai gerar um monte de investimento, um monte de crescimento, um monte... Boom! Porto, estrada, ferrovia, energia. Lembra de telecomunicações quando privatizou? Não foi o melhor, teve 1000 problemas no processo de privatização. O nosso modelo é Embraer, não é do Fernando Henrique, não é da Vale do Rio Doce, nós temos 1000 ressalvas. Mas quando privatizou, nos anos posteriores, você teve uma onda de investimento, geração de emprego. Agora é um dual business, é um negócio meio lateral, não gera mais um impacto. Mas nos primeiros anos pós-privatização, dá um boom. E depois você tem eficiência. Imagina o Brasil hoje com a Telebrás. A gente ia ser muito mais pobre do que hoje. Imagina um Brasil hoje com portos eficientes, sem a Podrimar, né? A Podrimar lá do Michel Temer. Imagina portos eficientes, sem a fila de caminhões que se forma no Rodoanel de Curitiba. Quem não conhece, veja, é inacreditável. Mesmo sabendo que existia, quando eu passei pelo Rodoanel e vi a fila, eu não acreditei. O caminhão fica 2 semanas, a fila começa em Curitiba. Vamos avançar aqui. Desculpa. Então, o que acontece? Você tem esse primeiro impacto. Esse primeiro impacto, junto com a redução de risco, percepção de risco, vai ter capital. Além disso, na parte de infraestrutura, eu ia falar uma coisa que é importante também de curto prazo. Energia elétrica. A gente acha que a energia elétrica pode ser um vetor de crescimento forte para o Brasil, principalmente na fotovoltaica. Bem resumidamente, fazer uma grande hidrelétrica, tipo Tucuruí, além dos 1000 problemas de corrupção, etc. e tal, ele é capital intensivo. Para aquela quantidade de energia, você precisa de muito dinheiro e relativamente pouca mão de obra. Painel fotovoltaico no telhado das residências é muito mão de obra intensivo e relativamente pouco capital. Você pode fazer uma coisa parecida com Solar City. Você dando o capital inicial, a pessoa simplesmente opta por ter o painel fotovoltaico e a prestação mensal
do financiamento é menor que a conta de luz. Isso vai gerar centenas de milhares de pequenas e médias empresas que vão instalar painéis fotovoltaicos e vai gerar mais de 1 milhão de emprego fácil. Então essa é uma das ideias que o nosso grupo, são professores da USP, da Universidade de Illinois, que está vindo aí, gente assim top, que montou o programa de governo do setor elétrico para resgatar. É importantíssimo. Se a gente crescer sem resolver a parte de energia elétrica, não está faltando luz hoje no Brasil, porque o Brasil não cresce. Se voltar a crescer, não vai ter um apagão, vai ter aquelas interrupções pontuais pelo Brasil e vai ser uma energia extremamente cara. Então, assim, é um gargalo que a gente quer resolver logo de saída. São vários pontos para atacar. Desculpa, Luiz, estou falando demais. Não, eu acho que a gente tem que identificar alguns drivers aqui do crescimento, que acho que essa parte de estabilização ela é importante, essa parte aí que você mencionou de infraestrutura e também dessa oferta aí de um novo vertente de matriz energética, que é essa parte aí da fotovoltaica, acho que isso é interessante. Liberalizar a geração de energia elétrica e poder comprar energia elétrica em qualquer gerador, isso também é importante, isso tem um mercado mais livre. Mas eu queria falar aqui de um ponto que é muito importante também, que está no plano de governo, estou vendo aqui, estou vendo os detalhes, que fala da parte de reforma tributária. Você pode falar sobre isso ou não? Eu ia comentar uma coisa contigo. O que acontece? O plano que a gente ia soltar, quando eu apresentei um draft antes, juntando todas as equipes, ele estava com umas 300 e tantos slides, e estava crescendo. Então, essa parte de energia elétrica que você falou, a gente tem, acho que, umas 70 páginas. É coisa bem complexa. E como o objetivo era... Não, eu só queria falar do reforma tributária. Você pode falar sobre isso? Eu posso falar as linhas gerais. A tributária, assim, tem um grupo que está sendo coordenado pelo Paulo Guedes. Debaixo tem o grupo do Paulo Guedes, aí tem todos os subgrupos. Tem um subgrupo, deve ter uns 5 pessoas de peso, entre eles está o Marco Cinto, inclusive, capitaneando. E a ideia é simplificar, sim, é fazer uma boa simplificação, uma boa redução, uma boa racionalização. Eles estão mexendo bastante. Pode botar lá no slide, por favor? Acho que a gente podia colocar essa parte no slide aí para todos verem. Tem uma parte aqui que me chamou a atenção. Bom, eu vi a gradativa redução da carga tributária, né? Isso acoplado com controle de gastos. Acho que isso é fundamental. Acho que qualquer reforma econômica precisa equalizar, precisa gastar e receber e gastar no mesmo passo, não pode gastar mais do que recebe, tem que equilíbrio fiscal, o que chama-se. Então, esse ponto A fala disso, reduzir a carga tributária, reduzindo o gasto. Então, temos que achar um outro ponto de equilíbrio ali. É importante dizer que a situação fiscal no Brasil hoje é muito ruim. A gente está com um déficit de 140 bi. Sendo que sem a reforma da Previdência, a gente aumenta esse déficit em 0,3%, na média, né? Depende do crescimento, etc., 0,3% do PIB. Então, a gente tem que fazer um esforço fiscal de zerar esse déficit rapidamente, primário, e fazer um pequeno superávit para estabilizar a relação dívida-PIB. Pelo menos um pequeno superávit para estabilizar a relação dívida-PIB. O Paulo Guedes já falou que ele vai fazer privatização em nível razoável para baixar o estoque da dívida. Mas se não tiver superávit primário, a dívida volta a subir. Mesmo que a dívida seja zero, se você não tiver equilíbrio no primário, a dívida volta. Então precisa ter equilíbrio no primário. Isso mesmo. A gente vai estar falando aqui, ó, só para que pessoas que estão nos escutando, fala dessa parte de equilíbrio, fala a parte da redução, simplificação, né, dos tributos, a descentralização e a municipalização. Isso é fundamental, umas coisas fundamentais que eu também pontuo em boa parte das minhas palestras, falo da descentralização, municipalização, dar aos municípios a capacidade de honrar as suas competências, né? E que a população local possa fazer as suas opções junto com os seus governantes locais. Isso no nível local, transferir para a base
o que é esses serviços públicos, que todos eles são comandados hoje suas competências todas são comandadas aí pelo federal. Então, tem um ponto aqui de descentralização que é importante. Tinha um ponto aqui de discriminação de receitas, discriminação de receitas tributárias. Isso é muito importante também para a transparência, concorda? É basicamente isso, não é? Eu ia falar uma coisa que eu concordo muito com o que você defende, que é essa descentralização. O poder, que é a base do liberalismo, né? Por que a pessoa tem que ter mais poder do que eu? Eu tenho um mínimo de concentração possível. Você fala de criar vários poderes, né? Quanto mais você tiver, mais poderes tiver, até na comparação com o império do poder moderador, que era o quarto poder. Então, acho que esse ponto que você está comentando, inclusive foi um pouco a razão da gente se aproximar, eu e o Arthur, a gente te procurar, né? Porque a gente gostou muito das suas ideias. Eu acho que, inclusive, ela reforçou muito aqui no plano coisas que a gente estava escrevendo. Então, tá bem, são pontos muito relevantes, porque isso que a gente está discutindo aqui, evidentemente, você, a gente é apaixonado pelo país. Vai falar, o Brasil, potencial de ser um país fantástico, muito melhor que o Chile. É um absurdo a gente ser metade do Chile. O Brasil é metade hoje. Per capita, metade do Chile é um absurdo, com um nível de morte. Isso daqui tinha que ser uma potência. Mas o desafio no curto prazo, porque o que acontece? Isso daqui é importante. No curtinho prazo, a gente tem aquele potencial, então às vezes a gente começa a conversar de como pode ser maravilhoso. Mas a gente está, assim, na beirada de virar Venezuela. Está muito próximo. Isso é importante ter em mente. Então, o desafio que a gente teria nesse primeiro de saída é colocar a bola no chão, é reorganizar, é parar com loucura. Eu acho que esse ponto que me chamou muito a atenção nas suas ideias é, num segundo momento, construir os pilares para aí o Brasil voltar a ser um país realmente grande no nível mundial. E aí traz as discussões de como reorganizar as estruturas de poder. Agora, no curto prazo, o STF é guardião da Constituição e não estuprador da Constituição. Hoje o STF, o que você vê ali é assim, eu fico horrorizado. Outro ponto aqui que eu acho que é muito fundamental aqui, que eu vejo nesse plano, que ele está vinculado, tem uma parte do plano que fala de economia, que é a parte de abertura comercial, e tem uma outra parte do plano que fala de uma revitalização da nossa parte diplomática. Esses dois itens estão vinculados, né? Acho que se você adiantar lá para a parte da abertura comercial na economia, eu trabalhei em comércio exterior, trabalhei em empresas multinacionais. Não só trabalhei em multinacional, em banco internacional, mas também a minha pequena empresa, ela exportava para os Estados Unidos. Eu desenvolvi uma patente aqui no Brasil e acabei desenvolvendo mercado fora do Brasil com essa patente desenvolvida aqui. E aqui foi o último lugar que a gente registrou a patente. Ela foi registrada antes fora do que aqui onde ela era produzida. Então, isso é um descalabro. Então, a nossa capacidade transformativa de pegar a matéria-prima e transformar aquilo num produto industrializado, no meu caso, era um produto até altamente técnico, na questão de tecnologia, fazer a vela de ignição, a patente é em vela de ignição para carro e para moto, e também o cabo de ignição. Então, uma tecnologia aí toda diferenciada que eu desenvolvi. Então, eu vejo que, assim, se a gente não começar a entender que a gente consegue fazer das nossas indústrias, ter uma revolução, uma segunda ou terceira revolução industrial no Brasil, recapacitar a parte industrial do Brasil, e aqui está dizendo nesse plano que é facilitar o comércio internacional, isso eu diria que é sine qua non de uma retomada de crescimento, até que em curto prazo, porque você veja, toda a carga, só para todos entenderem aqui, no comércio exterior, fala assim, como é que é difícil importar? Porque a alíquota vai a 100% do valor que eu importo, eu compro lá nos Estados Unidos por $10, aqui no Brasil eu já tenho que pagar mais $10 de tributo, ainda tenho que pagar mais o frete, mais o que, aí fica
o valor do produto fica $30 total, ou seja, 3 vezes mais do que o valor lá numa loja nos Estados Unidos. Por que é isso? O Brasil é corrupto, não é nada disso. É porque a carga tributária que existe sobre as indústrias de transformação no Brasil, ela é altíssima. Então, eles, no comércio exterior, na parte de imposto de importação, eles fazem alíquotas para regulamentar isso, para a gente não quebrar a indústria nacional, né? Para você não importar coisas dos Estados Unidos e da China, etc. E lá, como eles têm uma base tributária muito mais enxuta, eles vão ter sempre um produto mais barato lá fora, sempre. Então, aqui a gente tem uma carga tributária muito grande na nossa indústria de transformação. Então, eles, para proteger essa indústria, para não quebrar todo mundo e ainda ter uma indústria no Brasil, eles colocam essas alíquotas aí na parte de importação, imposto de importação, tem aí o ICMS sobre o frete, tem uma série de absurdos aí tributários que são ridículos do ponto de vista até de cálculo, mas eles fazem isso exatamente para a gente ainda ter uma indústria no Brasil. Então, vamos resolver o problema da raiz. O problema da raiz é o quê? Uma reforma tributária na indústria de transformação, e isso, naturalmente, vai facilitar o comércio internacional. Aí o brasileiro vai passar a ver o mercado com uma abrangência muito maior. Vai começar a ver, temos o mercado brasileiro, mas eu tenho aqui um produto que é feito com preço competitivo em mercados externos. Então, aí que começa. Então, a gente tem que olhar antes a nossa reforma tributária, como é que a gente faz isso. E eu já estou falando isso, agora não é nada novidade. Eu me lembro que quando eu adquiri uma certa consciência econômica, eu estou falando de mais de 30 anos, tá? Quando eu entrei para o mercado financeiro, eu tinha 18 anos de idade. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu já escutava sobre a reforma tributária, que a indústria precisava ser revitalizada, e temos aqui poderíamos ser hoje uma China, etc. Eu já escuto isso há 30 anos, tá? Não fizemos nada, um impasse, um imbróglio político, ninguém quer decidir, ninguém tem força política e legitimidade para ser líder dessa grande reforma, né? Reforma tributária nacional antes, tá? E aí começa a fomentar a indústria nacional e naturalmente vai se abrir mercados. Então, aí você vai precisar, sim, de ter uma nova capacitação do nosso Ministério de Relações Exteriores, Ministério do Comércio, se é que ele existe, Ministério do Comércio, mas sem dúvida o Ministério das Relações Exteriores, para ser um abridor de mercado, um representante de tudo que o Brasil pode fazer, e a gente tem matéria-prima aqui que exportamos e acabamos importando o que é processado. A gente poderia processar tudo aqui no Brasil, tem muitos que não querem que a gente faça isso, exatamente para manter os seus países ainda viáveis, tá? É aí que entra a parte estratégica, que a gente tem que se desvincular desses grandes blocos aí, entre outra questão globalista aí. Mas eu vi aqui no plano do Bolsonaro que tem isso. Então, eu achei muito interessante, tá? E o Ministério das Relações Internacionais, o Itamaraty, está preservado, vai ser ministério, é um dos 14 ou 16, tá? Não vai fugir muito disso, não vai ser um corte expressivo no número de ministérios, e um deles que vai ser preservado vai ser o das Relações Exteriores, Itamaraty, mas aí com um viés ideológico completamente mudado. Evidentemente, uma das preocupações, o Mercosul, olha, muitas empresas investiram tendo o Mercosul como paradigma. A gente tem que respeitar e preservar todos os contratos que foram feitos. Então, as transições, quando legítimas, os acordos, quando legítimos, honestos em sua origem, têm que ser mantidos e fazer uma transição nesse shift sem prejudicar pessoas que tenham se preparado para esse cenário. Mas sim, é o que está escrito aí. É mudar a postura ideológica, buscar eficiência, gerar bem-estar para a população que mora no Brasil. Fazer parceria, acordos bilaterais e fazer parceria com países que agregam a esse fomento comercial e talvez até uma blindagem política, ideológica aí da maioria dos países, né? Vamos lembrar que a maioria dos países vivem na lama, né? A maioria dos países não tem instituições, nunca vão ser democracias sofisticadas. A maioria dos países são despotizados ou por um sistema ou por uma pessoa, né? Então, essa que é a grande, vasta, mais 180 países aí completamente avassalados. E temos alguns poucos países que são de fato livres, são democracias modernas,
tem uma economia bem diversificada e a gente pode fazer parte desses poucos. É uma questão da gente adquirir essa consciência e implementar isso, inicia-se com um plano de governo, mas a gente tem que depois sacramentar com um plano de Estado. Aí seria uma revisão constitucional bem mais ampla, né? E, bom, eu acho que a gente está chegando aqui. Oi, pode falar. Eu ia só falar que isso que você está comentando é uma preocupação muito forte. Veja, nas viagens que o Jair Bolsonaro fez, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Israel, ele foi para o Japão, para a Coreia do Sul e foi para Taiwan. Não tem ditadura nas visitas. Ele não daria tempo. A próxima seria para a Itália, para a Europa, né? Ele iria para. Mas as referências dele, Europa Ocidental, né? As referências todas que ele segue, todas, absolutamente todas, são democracias. São mercado livre, buscar eficiência. Então, tem um trabalho muito forte da mídia de desconstruir. Eu mesmo já fui vítima disso, dessa imagem. Eu, quando comecei a me aproximar com o JB, via Onyx, o Jair Bolsonaro, eu falei, pô, mas ele não é muito radical? Eu falei, Abrão, olha na internet, olha no YouTube, vê se ele é. E isso foi a chave para entrar. O JB, o Jair Bolsonaro, ele tem essa preocupação muito clara. Democracia, mercados livres, eficiência, o que vai gerar bem-estar para as pessoas que moram no país. O que gera bem-estar? O que faz as pessoas poderem viver melhor, né, no longo prazo? Então, isso que você falou está 100% alinhado. Mas não é exatamente a minha praia. Essa participação, assim, alguns pitacos ali, escrever só os casos escabrosos, né, vergonhosos, dos cubanos que foram devolvidos, do Cesare Battisti. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Exatamente. Bom, a gente não estamos aqui já mais de hora aqui falando aqui do plano, já tocamos em alguns pontos, né? E não sei se a gente não teve, assim, algumas perguntas que a gente meio que falou aqui no discurso mais amplo, né? Então não falamos dessas perguntas meio específicas, né? Mas vamos se aproximar aqui a um bloco final de falar aqui de alguns temas que são importantes ainda, eu acho importantes. Bom, ainda na área econômica, tem tantos slides na área econômica que se a gente for tratar de cada um, aí realmente a gente vai estar falando aqui até amanhã, às 10 da manhã. Mas Abraão, o que você acha que deveria ser os pontos que você gostaria de tirar deste plano de governo? O que você acha que são, assim, pontos fundamentais que você queira comunicar aqui, bem sucintamente, que envolve esse plano, para caracterizar esse plano e fundamentar esse plano na cabeça do brasileiro que estamos escutando? Assim, a gente pode ficar discutindo um monte de aspectos técnicos aqui. E tem muita gente técnica e preparada. Eu vi aqui orçamento base zero. Já adorei isso aqui. Já adorei, mas tudo bem, continua. Tem um monte de coisa que a gente pode ficar horas discutindo sobre aspectos técnicos. Muito. Eu vi aqui alguns comentários do Nordeste. O plano de energia é Nordeste na veia. O plano de energia que a gente está fazendo, fotovoltaico e eólico, é porrada no desemprego, rápida geração, renda, e é Nordeste por causa da questão solar. Em Israel, o Jair Bolsonaro tem um monte de parcerias para trazer tecnologia aqui para o Brasil, em vez de as universidades do Nordeste ficarem aí fazendo sociologia, fazer filosofia no Agreste, né? Fazer agronomia e parceria com Israel, acabar com esse ódio de Israel, que Israel, nas faculdades federais, é loucura o que você escuta, né? Então tem um monte de ideias, eu vi outros comentários aqui, mas o principal não são aspectos técnicos, Luiz. Eu acho que o principal, e isso pelos vídeos, né? Eu primeiro comecei a escutar você, para depois a gente foi se aproximar. São os valores e os princípios. Isso está no plano de governo. Se você pegar, logo nas primeiras páginas, não vai ter toma lá da cá.
Verdade. O JB, o Jair Bolsonaro, ele teria o Magno Malta de vice. Foi oferecido outros partidos para só fazer a coligação para poder aparecer junto para eles fazerem mais deputados. Ele não quis. Tá? Eu te falo por dentro isso. Ele não quis fazer as coligações. E então, assim, o que está aqui? Eu acho que tem um monte de voluntários, um monte de gente que está querendo realmente fazer o país ficar de pé, ter um lugar para criar os filhos, netos, gosta do país, tem história, raízes no país e quer continuar aqui. E a gente está disposto a lutar. E isso está no plano de governo. Se você pegar e olhar, existe a intenção. O que é o plano de governo aqui? A gente está discutindo valores, em cima do que a gente vai lutar. É verdade, estamos cansados de mentira, estamos cansados de papo furado, estamos cansados. O país está numa situação muito ruim. O primeiro ano vai ser assim, a gente vai pegar um país com um déficit de 140 bi, piorando por causa da Previdência, o Estado todo aparelhado, a gente vai chegar lá cheio de inimigo, já está cheio de inimigo. Um judiciário que, olha, o Fachin falou, a ONU está mandando deixar o... Que loucura! Mas não é só esse, é o Lewandowski. O que você espera da economia no primeiro ano? Qual que é a previsão com esse... Só especulando aqui. Se a gente tiver sucesso, eu acho que a gente consegue crescer uns 2% no primeiro ano, que é o que está no orçamento. Tá? E o objetivo primeiro mandato? Os primeiros 4 anos, bom, assumindo aí que seja só o mandato, depois talvez a reeleição, mas os primeiros 4 anos, o que você prevê? Entre 2% a 3%. Entre 2% a 3% se a gente tiver sucesso. Eu te falo esse número porque é o número que a gente usa que precisa para fazer a conta para o fiscal. Pode ser mais? Tomara que seja mais. Se a gente tiver sucesso, pode ser mais. Mas para fazer a conta para o fiscal fechar, entre 2% e 3%. Com a inflação baixa. O mais importante, não é ter um spike de 4%, 5% e a inflação começar a escapar. Inflação baixa com crescimento. Previsibilidade para a pessoa falar, não, as coisas estão voltando a ficar normal, as coisas estão voltando a serem racionais. Pode ser mais? Pode. Se a gente tiver sucesso nas privatizações, pode dar um boom forte, né? Se tiver sucesso, mas vai depender muito da resistência que a gente vai enfrentar quando aterrizar no governo. Eu acho que vai ter uma resistência muito grande das pessoas aparelhadas. O pessoal fala que não dá para cortar, não dá para cortar, não dá para cortar. Eu vi uns 8 bilhões ali só de ONG, dinheiro ONG, incentivo à cultura de não sei o que lá, de invasão, só loucura. Eu vi valores, e tudo quebrado, picado, espalhado pelo orçamento, né? Porque eu acompanhava o orçamento do conceito abaixo da linha, como economista-chefe. Olhar acima da linha, você tem que ir para o folha, destrinchar. Isso tudo tem dono. Por isso, até o conceito do orçamento base zero. O que você recebeu no passado, bonitão, não tem nada a ver. Me prova que você precisa receber dinheiro para atingir meta. Com saúde, educação, segurança. Mas ele está cortando verba aqui para cultura e isso vai reduzir, vai aumentar o incêndio no museu. O dinheiro para o museu saía da Universidade Federal. Isso. Agora, o que eu tô achando aqui, o driver aqui de crescimento, e por favor me corrija, mas se for assim para focar, o que vai dar crescimento para o Brasil? Na minha opinião, são 2 coisas. Primeiro, segurança. Você tem que ter uma proteção da sua proteção da sua vida. Você não consegue atrair talento, manter talento no Brasil, manter famílias produtivas, crescentes. Você não consegue manter um ecossistema social saudável sem segurança. Tem que ter segurança. Então, a segurança é a base aqui de você não poder tem propriedade privada e família. Sem segurança, não tem propriedade privada e família. Essa é a segunda coisa. Então, você fala o seguinte, do ponto de vista externo, vamos lembrar, o empresariado brasileiro, os brasileiros e tal, eles estão no marasmo de um pessimismo, aquela coisa que não vai dar certo, nunca vamos sair disso, etc, etc. Bom,
Então, vamos assumir que a gente não vai contar com o otimismo do brasileiro. Vamos assumir que esses não vão para investir. Vão ser os últimos a estar investindo no Brasil, vão ser os que estão mais sofrendo hoje. Muito bem. E é muito compreensível isso, tá? Não vamos... Eu também estava, até eu vender minha empresa agora recentemente, na mesma situação. Muito bem. Então, de onde vai vir o driver? Assim, o driver significa de onde vai vir essa grande ímpeto de fazer crescimento econômico. Vamos lembrar que o mundo ele está com muito dinheiro líquido, tem muito dinheiro, muita poupança livre, flutuante, a juros zero, de pessoas físicas, grandes fundos, etc. Isso está a juros zero lá fora. Qual que é o risco do Brasil? O risco do Brasil são essas duas coisas. Você não dá segurança e você não dá proteção à propriedade privada. A tua poupança está a risco. Você tem governos locais, governos estaduais e federais, podem intervir na tua poupança, na tua propriedade. Você tem movimentos sociais aí invadindo a tua propriedade. Então você não tem propriedade privada, garantia de propriedade. Você não pode dar crédito mais barato porque você não tem propriedade privada. E você não tem segurança para poder garantir isso tudo. Então, se você dá essas duas coisas, internacionalmente o Brasil já entra no radar. Já entra no radar aí centenas de bilhões de dólares. Então, eu acho que é só sinalizar que a gente está indo para esse lado, a nossa recuperação econômica pode ser muito mais expressiva aí do que a gente imagina, assumindo esses fatores externos, assumindo um mercado internacional altamente líquido. Isso é a minha conjectura aqui. Claro que, no contexto de fazer um plano de governo, a gente só fatora aquilo que existe aqui, né? Aquilo que existe no contexto do ecossistema econômico brasileiro. Mas, enfim, queria só dar essa parecer. O que você acha disso, Abraão? Tecnicamente, o Brasil poderia crescer, porque a gente está com muita capacidade ociosa, tanto de capital quanto de mão de obra, né? Então, são critérios em cima do idle capacity, né? Pô, a gente está abaixo do PIB máximo que a gente teve, então daria para fechar rápido o gap, principalmente se a gente quebrar esses gargalos de infraestrutura, que é energia, porto, transporte, segurança também é um gargalo. Então, se você quebrasse isso, eu acho que a gente rapidamente tiraria por 2, 3 anos. A questão da poupança internacional é uma coisa que eu pelo menos vejo com mais ressalva. Por quê? Porque um dos problemas que o Brasil teve é o cresce, cai, porque liquidez mundial vai e volta. Então, os Estados Unidos está crescendo. Em algum momento, a taxa de juros americana vai subir. A curva americana já deu uma pequena subidinha, né? Essa tremida que deu nos mercados foi essa pequena subidinha. Então, uma das preocupações que a gente tem é o Brasil ter uma poupança interna mais alta. Para a gente crescer 4% ao ano consistentemente, a gente pode crescer 4% durante 2 anos, porque a gente está com capacidade ociosa. Então, dá tudo certo em caixa, pode ser que dê 3, 4, 3, ou 3, 4, 5, pode dar. Só que não continuamente. Por quê? Porque a gente tem que ter 2 vetores para crescer 4% ao ano. A gente precisa aumentar a formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento, que hoje deve estar em 16% do PIB. Mas historicamente era 17%, 18% do PIB. A gente tem que subir para 22%. E você precisa ter uma poupança interna que financie isso. Porque se você não financia isso, a poupança vem de fora. Se você tiver uma poupança interna de 16%, tem que trazer 6% do PIB de fora. É déficit de transações correntes que vem de fora. É uma identidade. E 6% de déficit de transações correntes é certeza de crise. Acima de 4% já é crise. Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma reforma da Previdência, principalmente na complementar, além de reduzir o déficit. Então, de onde viria a poupança? 2% do PIB do setor público, que vai ter que parar de ter déficit, e mais uns 3% de aumento da poupança interna. E aí sobra uns 2% para financiar de fora, que daí eu acho que é estável. Então, esse é o desafio. Mas é tanta coisa junta que a gente vai fazer, por isso que ele falou, Abraão, o que você está achando? Eu não entrei nessa briga porque acho que o prognóstico é bom, eu entrei porque
se for para perder o país e isso daqui virar Venezuela, pelo menos eu vou sair daqui lutando. Eu não vou ter entregue isso de cabeça baixa, né? E se der certo, aí é uma notícia boa, a gente vê, mas é muita coisa. Quer ver um detalhe que a gente nem entrou? Esses anos todos de Fernando Henrique, Lula e Dilma, e mais Temer, assim, o CAD é piada. Você oligopolizou ou monopolizou a economia inteira. Está tudo oligopolizado e monopolizado. E você sabe que a antítese da democracia, do mercado livre, porque quando você tem o Barron, você tem o Robber. Você tem o cara que quer também não somente dominar o mercado, ele quer dominar as instituições. Então, o que aconteceu no Brasil? Você criou um monte desses baronatos. Você vai carne, cerveja, frango. O que antes tinha um duopólio virou monopólio. O que antes eram várias empresas virou um duopólio. O que antes é monopólio. Pô, você olha, é muito desafio, muito grupo de interesse, é muita resistência. Essa visão que o PT, que o topo da sociedade apoia o livre mercado, é equivocada. Esse topo quer um monopólio para chamar de seu, de preferência com subsídio do BNDES. Então a gente tem um desafio muito grande, é muito inimigo, muito grupo de interesse, muita briga para comprar, e é um pouco o que o Jair Bolsonaro disse, a força onde está. O povo percebeu. As mídias sociais hoje, a gente conversa aqui, coisas que nunca íamos conseguir conversar num jornal, né? Fala assim, você está otimista, está pessimista? Não é nem questão de otimista ou pessimista, a gente resolveu ir para a briga. E daí você fala assim, quanto você está ganhando com isso? Nada, sai tudo do meu bolso, processo, que eu tenho que... Porque eles processam, né? Lá na universidade, a universidade está me processando administrativamente, a gente quer saber, mas por que você está me processando administrativamente? É sigiloso. É sigiloso. Como assim sigiloso? Processo sigiloso é Gestapo. A OAB fala não existe processo sigiloso. Eu tenho autonomia universitária. Então, assim, a gente tira do bolso, vai para a briga, porque a gente acredita nas pessoas que estão em volta. A gente está olhando e está vendo mais pessoas que resolveram ir para a briga. Você, Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, os filhos deles, tem um monte de gente. Um monte de gente. E me fala uma coisa, Abraão, aqui nessa visão, a gente tem... Bom, a gente resumindo aqui o projeto, ele é um projeto, na minha opinião, tá, se eu puder qualificar e resumir aqui o que foi apresentado, ele entra com alguns conceitos extremamente liberais, não é nem extremo liberal, tá? Acho que não, até é liberal. Eu diria que aponta para uma questão, para uma conjuntura política e econômica mais liberal. Tá? O modelo e o plano, ele é bem menos, não tem nada de intervenção de Estado aqui, a não ser naquilo que tange coisas como saúde e educação, que ainda estão no plano. O que, por exemplo, se eu fosse fazer um plano de governo, eu não incluiria isso. Tá? Eu acho que não é da competência do federal fazer isso. Tá? Mas está aqui, então minhas palestras são bem pontuadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma transição positiva de um modelo altamente interventor, já vai ter uma ruptura desse modelo altamente interventor e entrar para um modelo que não vai intervir na economia, que vai, de fato, equilibrar o país, e do equilíbrio é que vem o crescimento econômico, mais uma vez, tentar crescer economicamente com um plano heterodoxo, isso a gente já viu aí, é o que a gente sempre vê. Então, aqui é um plano conservador de equilibrar fiscalmente o país e fazer um crescimento orgânico, desonerando a economia produzente. E aí vamos ter que entrar nas questões políticas, sim. A gente vai ter que fazer reformas bem amplas, né, no gerador de custos, que é o próprio Estado, são os braços do governo, etc. Então, eu acho que está bem em linha. E, enfim, eu estou bem otimista. Agora, o que eu tenho para falar aqui, que é uma
das coisas que eu falo em palestra. Isso aqui é um plano de governo, tá? Isso aqui é um plano que vem de um poder executivo para gerir, para estar junto dos 3 poderes de governo, né? O legislativo, o executivo, e aqui é o plano do executivo, e temos o judiciário que faz os dois. Uma parte é o Estado, que defende a Constituição, outra parte ele ajuda o governo a, de certa maneira, aceitar algumas legislações novas para poder governar. Vai ter que ter esse empenho também dos 3 poderes, tá? Para fazer tudo isso. Aliás, qualquer plano de governo vai ter que ter engajamento legislativo e parte do judiciário para fazer, abraçar esse novo contexto, tá? Mas, não, só para lembrar, pontuar, isso é um plano de governo. O Estado ainda é um problema. A nossa Constituição ainda é um problema, tá? Esse plano é calcado na atual Constituição, então está muito dentro dos limites aqui, que é aprovado, né? Não tem nada heterodoxo nesse sentido, ao menos não vi nada, estou só julgando da minha experiência aqui de leitura da Constituição e fazendo críticas, etc. Talvez um jurista, quando entrar no detalhe, a gente possa ver melhor se vai ou não vai, se isso vai ser proibitivo ou não, mas a priori isso aqui me parece que tem sustentabilidade, ele se amarra, mas vamos lembrar que, ao menos é uma das coisas pela qual eu milito, né, aquela questão da revisão constitucional, né, para fundamentar alguns desses princípios que vão estar sendo introduzidos. Vamos lembrar, isso aqui é uma ruptura de ideias. Aqui. Sem dúvida. É uma coisa que nunca, como diria o Nove Dedos, nunca antes na história da República se discutiu esse tipo de coisa. Vamos só comunicar. Exatamente, a gente está... Mas dado que eu citei o Nove Dedos para tirar da boca, isso daí vamos falar do Milton Friedman. Milton Friedman tem uma passagem que é maravilhosa, que é o seguinte: o Estado não existe. Estado é tijolo, prédio. A gente está discutindo nós, as pessoas que estão aqui participando. Sem as pessoas, o que me fez parar? Eu lembro daquele filme do Mel Gibson, Patriota. Ô, bicho, eu normalmente estaria na minha plantação de tabaco lá na Virgínia, cuidando dos meus filhos. Não quero ir para briga. Deixa eu tocar minha vida em paz. Não. O cara vem, invade a minha terra, mata o meu filho, toca fogo na minha casa. É isso que eles fizeram com a gente. Agora eu vou pro pau. Parei, ok. Parei o que eu estava falando, agora eu vou pro pau. Então, assim, mais do que o Estado, eu acho que é uma coisa mais profunda. E por isso que você chamou a atenção. Porque você tem essa visão. Aonde tem que ir, para onde tem que ir, e o problema sou eu. Você descreveu, olha, eu resolvi entrar nessa briga. Tem um vídeo seu que você fala assim: eu resolvi entrar nessa briga sabendo que eu vou apanhar. Não é minha praia, mas o momento é esse. De vida, você falou de vida e da história do país. Então tem que ter mais gente, que cada um no seu quadrado, no seu caminho, no seu grupo social, né? Aquela efervescência que tinha, que aconteceu no Brasil. Você tem personagens no Brasil, num período ali da independência, né? Do começo do Império, que tinha isso, discussões profundas, e também na Revolução Americana. As discussões nos núcleos familiares, o momento de riqueza histórica do Brasil atual, eu acho que é ímpar, é muito forte. Esse tipo de discussão que a gente está tendo, quando que eu ia parar o que eu estava fazendo no banco, no mercado e tal, para fazer isso aqui? Nunca. Né? E é isso que me dá otimismo. Mas eu não me engano, porque o desafio do marxismo cultural hoje e a vulnerabilidade do país, aquilo da Venezuela Week, que teve aqui quando os caminhoneiros pararam, é muito mais grave do que vocês possam imaginar. Se a gente cavar a superfície, o negócio está muito profundo. Eu te falo isso pelo que eu vejo, pelo que eu estou descobrindo, que eu descobri nessas entradas aí, tanto na universidade quanto no meio político. Desculpa, falei demais. De novo. Não, você não está falando demais, você está falando a verdade, porque acho que é bom até relatar isso, porque, olha, você é uma pessoa altamente qualificada, com uma experiência internacional, nacional, em corporações e empresas aí extremamente relevantes, e esse fogo existe,
E em todos nós, e acho que a gente tem que pontuar isso e manifestá-lo da melhor maneira que nos cabe. E essa é a sua maneira de manifestar essa sua vontade. E olha, muito bem-vindo. O momento é esse para você estar ocupando esse espaço. Tá? Então, isso, acho que essa pontuação até é válida aqui para entender, para ver quem é que faz parte da equipe também, né? Porque você, assim, todos têm aqui um sentido de missão que é muito maior do que cada um de nós. E a gente entende e tem essa reverência um ao outro, e os outros que estão também imbuídos dessa missão, porque sabe que vão precisar cada um do outro. Exato, né? Eu preciso, eu sozinho não vou conseguir, a gente precisa se juntar, porque eles estão unidos do outro lado. Eles atacam em bando, são covardes. Tem os heróis da multidão, os guerreiros do Facebook, né? Eles mandam o pessoalzinho na frente, os alunos na frente, mas estão lá fazendo a cabeça do coitado para levar processo, para ameaçar você. É isso aí. Olha, Abraão, onde é que a gente, para todos que estão nos assistindo, a gente vai dar uma encerrada, porque já vamos bater quase 2 horas aqui de live, geralmente é uma, mas a gente pode até fazer um second round aqui, em algum momento futuro, mas para as pessoas que queiram acessar aqui o plano de governo do Bolsonaro, queiram te acessar, o seu nome, você tem uma personalidade no Facebook, não tem? Tem. Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu, assim, apareço. O meu Facebook, se você olhar, eu praticamente não frequento ele. Mas olha, as pessoas vão querer comunicar. Deixa o teu plano, deixa esse plano aqui disponível lá no Facebook, para as pessoas terem acesso, né, poderem fazer um download. Está no Facebook do Jair Bolsonaro, está no Facebook do Eduardo Bolsonaro, do Flávio, está no partido também. Então está em bastante locais aí, não está difícil de achar, não. O plano de está na própria Justiça Eleitoral, está lá. Então não está difícil de achar, não. Tá ótimo. Bom, então, olha, eu vou quero conversar mais, mas a gente, só pelo fato do tempo aqui, da audiência aqui também ter o seu limite, vamos encerrando por aqui, Abraão. Obrigado aqui pela sua exposição, acho que você deu bastante aqui, você deu um colorido extra. A gente não falou de todo o plano, porque de fato aí são 81 páginas, mais de 80 páginas, e tem detalhes aí que cada página tem muito rica em explanação, a gente vê que tem coisa por trás. Então, tem um monte de detalhes. A última versão, foi o Jair Bolsonaro alterou, ele mexeu, escreveu, isso aí que ele nem leu o plano de governo, alterou, mexeu um monte de coisa. Na última, inclusive, ele teve contato ao longo do processo todo. Então, assim, deu bastante trabalho e o objetivo dele é realmente passar uma mensagem de essência e das direções. Bom, então eu vou me despedindo aqui de vocês, meus amigos. Abraão, vou deixar você aí com a última palavra aí para fechar a nossa live de hoje, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado por estar acompanhando aqui e vamos ter umas próximas aí, nos vemos em breve. Abraão, palavra com você agora. Não, Luiz, eu que agradeço, entendeu? Quando eu entrei nessa batalha, foi uma chamada pessoal. As pessoas, eu fui encontrando pessoas e as pessoas vão se juntando e é aquela imagem que eu dei. O Jair Bolsonaro é uma bandeira e você vê um monte de pessoas que antes estavam tocando a sua vida, como você. E você olha e você se identifica, às vezes mais com umas do que com outras, mas se você não se identifica, pelo menos você respeita o colega de armas, né? No trabalho que primeiro vamos reconquistar o nosso país. É importante ter um país. As pessoas não têm dimensão que a gente pode perder o país. E uma das pessoas que eu gostei de ter encontrado ao longo do processo, so far so very good, foi você. Então, que seja a primeira de muitos, que a gente vá, converse, vai ser um prazer.
E boa sorte. Igualmente. E tomara que, tenho certeza que vai se eleger aí, né? Olha, vai Importante. depender de muita gente, porque se depender só de mim, vai depender de muita gente que tá aí me ajudando e pessoas que estão vendo lives e compartilhando, etc. Vai realmente depender disso aí. Não tem outra alavanca, não. Então, não tem mistério. Mas, enfim, estamos no jogo aí. Abraão, muito Estamos na obrigado. batalha, junto contigo, cara. Vamos adiante aí. Havendo uma próxima oportunidade, vamos de fato estender isso aqui, porque de fato a gente precisa trazer mais clareza nesses temas aí. Eu acho que está crescendo o volume de pessoas que gostam desse tipo de tema um pouco mais aprofundado. Se bem que a gente nem entrou tanto assim no detalhe, mas vamos chegar lá. Bom, muito Legal. obrigado, hein? Muito boa noite. Hein? Obrigado, tudo de bom, boa noite. Obrigado, boa noite.